Rapaziada, ontem foi mais um jogo muito do mais ou menos ali da seleção brasileira, né? Mas eu vou falar pra vocês que o que tá me surpreendendo, cara, é o tanto de crítica que o Rodrigo tá sofrendo depois desse jogo do Brasil contra o Chile. Imagina o Vinícius Júnior se recusar a ser substituído em uma partida em que ele não tá jogando nada. Sorte do Rodrigo não ser ele. O Rodrigo é o jogador mais sortudo do mundo, sempre joga na sombra dos companheiros, é inconstante, mas ninguém liga, veste a camisa 10 da seleção e nunca é cobrado pela mídia paulista. Pô, mano, eu não acho tão justo essas críticas nesse nível aqui com o Rodrigo. Ó, o Rodrigo não jogou nada ontem, mas o problema para o narrador Luiz Roberto era o Vinícius Júnior que nunca jogou. Cara, o pessoal pegou realmente uma birra muito forte do Rodrigo, né? Vou falar pra vocês, rapaziada, eu acho que o menos pior nesses últimos jogos recentes da seleção brasileira, com certeza era o Rodrigo. Era um cara que vinha tentando, vinha dando assistência, vinha fazendo gols, vinha se apresentando pra fazer jogadas, tava atuando ali como um 10, onde talvez ele não tenha tanta familiaridade de jogar, mas ele tava rendendo. Mas o pessoal tá tipo zoando muito com a cara do Rodrigo, ó. Bora, Rodrigo, sua chance de assumir o protagonismo na seleção brasileira. O Rodrigo se mijando no jogo. Eu vou concordar, rapaziada, que ontem eu esperava um pouco mais do Rodrigo, sabe por quê? Quem não sabe, a posição de origem do Rodrigo é ponta esquerda. Só que nem no Real Madrid, nem na seleção brasileira ele vai ter a oportunidade de devidamente atuar nessa posição, porque simplesmente essa posição tem nome e sobrenome, Vinícius Júnior. Tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, o Rodrigo só vai ter oportunidade de jogar ali caso o Vinícius esteja machucado, suspenso, ou sei lá, alguma coisa aconteça com o Vinícius Júnior que ele esteja indisponível pro jogo. Então ontem, por ele estar atuando naquele lado esquerdo, que é onde ele surgiu, onde ele se sente mais confortável de jogar, eu sinceramente esperava mais do jogo dele. A gente viu o jogo da seleção brasileira acontecendo muito mais do outro lado com o Savinho, do que pela ponta direita com o Rodrigo. O que pega é que o pessoal pegou uma birra muito forte dele ontem, ó. Rodrigo é o jogador mais protegido da história recente do Brasil. É o único que pode jogar 20 jogos mal que ninguém toca no assunto. Só lembram dele quando esporadicamente ele faz um jogo bom e aí já começam os elogios. O jogador mais talentoso da geração. Piada. Primeiro, eu não acho que ele faz esporadicamente jogos bons. Eu acho que o Rodrigo é um cara que tem uma média boa, mas também ele não consegue deslanchar. Ele, tipo, não consegue ganhar aquele protagonismo absurdo. Mas ele mantém uma média de um jogador que, cara, é constante. Faz bons jogos. Toda certeza, uma das polêmicas ontem no jogo da seleção brasileira também foi essa daqui, ó. O Rodrigo ter discordado de uma substituição que o Dorival tava querendo fazer, ó. O Rodrigo discordou de ser substituído e o Dorival mudou a troca e tirou o Abder. Nem moral com os jogadores esse técnico FDP tá tendo. Eu vou te falar que esse assunto aqui do Rodrigo ter se recusado a sair, pô, me lembra muito o Santos lá em 2010, que o técnico também era o Dorival. O Dorival na final do Paulista, ele quer tirar o Ganso e o Ganso fala, não quero sair não. Aí eu não lembro se o Dorival ele acaba tirando o Ganso ou se ele faz uma outra substituição. Bora ver tudo o que a mídia tá falando sobre a performance do Rodrigo no jogo de ontem, também sobre essa atitude aí de possivelmente ele ter se recusado a sair. E aí, segundo o Carlos Gil, o Rodrigo vira pro banco e pergunta, eu? E aí, logo depois, a placa muda do número 10 pro número 16, o Adne. Eu tava ouvindo a coletiva do Dorival ontem no pós-jogo da TNT Sports e essa pergunta não foi feita. Era importante a gente entender a dinâmica disso. O que aconteceu? O Dorival mudou a alteração depois do questionamento do Rodrigo? Ou o que aconteceu foi um erro do quarto árbitro na subida da placa? Era para subir 16, ele subiu o número 10. Não sabemos. Ontem não era jogo para o Rodrigo ficar até o final, claramente. Por uma questão física, não por uma questão de performance necessariamente. Aí vai lá, entra o Martinelli. E eu até na hora estranhei. Falei, caramba, todas as alterações do Dorival no jogo até agora foram jogador de posição por posição. Ele tira André e Paquetá, bota Guimarães e Gerson. Ele tira Igor Jesus e bota Hendrick. Ele tá fazendo só o feijãozinho com arroz. Essa me surpreendeu. Tirar um lateral esquerdo, botar o Martinelli, se expor um pouquinho mais. Parece que não foi necessária. Pode não ter sido necessariamente uma ideia do Dorival. Uma primeira informação, queria a saída do Rodrigo e não do Abner. Precisa ver se o Dorival realmente queria que saísse o Rodrigo, se o quarto árbitro que acabou errando na hora de levantar a placa. E é bom lembrar, se isso aconteceu, não é a primeira vez com o Dorival Júnior. Na final do Campeonato Paulista, que o Santos vence o Santo André no estádio Paulo Machado de Carvalho, Paulo Henrique Ganso se recusa a sair no final do jogo e o Dorival é obrigado a tirar um outro jogador. E se isso realmente aconteceu, é muito ruim pro Dorival. Aquela imagem, quando o Brasil é eliminado diante do Uruguai, ali era demissão. Ali era terminar a Copa América e demitir o Dorival, porque ali se mostrou que o Dorival foi colocado de lado naquele momento, antes das cobranças dos pênaltis. E se isso aconteceu, realmente o Rodrigo não querendo sair, mais uma preocupação. O resultado é importante, 3 pontos, vai à 4ª colocação, o Brasil vai à Copa do Mundo com o Dorival ou sem Dorival.
Mas para aqueles que gostam de ver bola, ver futebol, é melhor assistir o Santos na Série B. Não, é melhor não ver futebol. Pior que ainda teve isso, né, rapaziada? Do Dorival naquela eliminação do Brasil da Copa América, ele pedindo, levantando o dedinho assim, mano, tá muito claro que o Dorival ele é muito pequeno pro elenco da seleção brasileira. Isso daí eu acho que tá mais óbvio do que tudo. Isso daí dele não substituir os caras que tem um renome muito grande também já tá comum. Quantas vezes o Vinícius Júnior vai mal no jogo e, mano, o Dorival não substitui ele, não muda o jogo de maneira nenhuma. E ontem a mesma coisa com o Rodrigo. Eu não duvido nada, cara, que o Rodrigo tenha falado, eu não vou sair. E o Dorival simplesmente aceitou e mudou a substituição. Imagina se o Vinícius Júnior faz o que o Rodrigo fez contra o Chile. O que iriam falar do Vinícius Júnior nesse pós-jogo é brincadeira. Uma coisa que eu achei incrível nesse Brasil e Chile é que sem o Vinícius Júnior, a galera fica meio sem rumo assim, né? Quem que eu vou culpar? Quem que eu vou criticar durante o jogo? O pessoal fica se coçando, não sabe quem apontar. Porque o Vinícius Júnior é o costa larga da seleção. O Rodrigo, que não fez uma boa partida. Ah, o Rodrigo tem que jogar na esquerda, tem que tirar o Vini. Não jogou bem, não fez um bom jogo. Iria ser substituído, mas fez assim, ó, eu não vou sair não. Segundo o relato do repórter da Globo, no final do jogo, ele ia ser substituído, ele fez, ó, eu não vou sair não. E o Dorival foi lá e trocou a substituição. Tirou o lateral, o Abner, e deixou o Rodrigo em campo. Meu amigo, se o Vinícius Júnior faz um negócio desse, acho que até na página policial tava a cara dele. Até no Datena me dá imagens com a cara do Vinícius Júnior lá pelo crime que ele cometeu em campo de querer ficar em campo. Eu já falei isso 1, 2, 3, 1 milhão de vezes e sempre vou repetir. Não existe ninguém mais confortável na seleção brasileira do que Rodrigo, o intocável. É inacreditável, meu irmão. E eu queria falar um pouco do Rodrigo, especificamente do Rodrigo, que acho que é o melhor jogador que a gente tinha ali. Ele não estava numa noite boa, errou muita coisa que ele não erra normalmente, mas o Rodrigo, eu acho, olhando principalmente o segundo tempo, quando a câmera 1 estava bem aberta e a gente estava no ataque, ele tá 4 passos atrás do ataque, não sei se vocês repararam. E eu falava, entra na área, Rodrigo. Rodrigo, entra na área. A bola vai sobrar pra você bota ela pra... Entra na área. E ele tá jogando como um 8. Ele tá cercando a área e não pisa na área. Então, sei lá, o cara fez uma baita jogada pela direita, cruza, ela passa por todo mundo. Era o Rodrigo que tinha que estar ali pra finalizar essa bola, mas ele não vai. Então eu não sei se é uma ordem do Dorival ou se ele tá inseguro de ir. Mas espero que ele seja mais desobediente. Ele é o 10 hoje. E é o melhor cara. Ah, mas eu sou fã do Rodrigo, ele não pode ser substituído da seleção brasileira. Dane-se! É a seleção brasileira, tá jogando mal, sai. Ah, mas eu sou fã do Vinícius Júnior, ele é o melhor jogador do mundo pelo Real Madrid, ele não pode sair da seleção brasileira. Dane-se que você é fã do Vinícius Júnior. Se ele tá jogando mal, ele não merece vaga na seleção. O único jogador que tem vaga garantida na seleção brasileira e sem medo de errar é Neymar. Infelizmente. A fase dessa geração do futebol brasileiro é tão ruim que o Rafinha é um titular absoluto. A seleção brasileira não é um time de amigos, um time de comadres, aonde tem vaga garantida só por onde o jogador está jogando, seja pelo Barcelona ou Real Madrid, principalmente. Ao ponto de ser uma brincadeira o Danilo ser um reserva na Juventus e na seleção brasileira um titular absoluto e a faixa de capitão. As coisas precisam mudar de forma urgente. A Copa do Mundo tá ali. Mas não só mudar a cabeça quadrada do Dorival Júnior, mas também mudar o pensamento dos fãs e torcedores, que também tem que cobrar os favoritinhos pra ver se sai desse comodismo. Não, e é isso, rapaziada. Quando o cara fala aquilo ali de não cobrarem o Rodrigo da mesma forma que o Vinícius Júnior, é porque o Vinícius Júnior tem um nome muito maior do que o Rodrigo. Quando é o Neymar que tá na seleção, todas as críticas são o quê? Concentradas nele. Na seleção brasileira, a gente tem que entender uma coisa. Quanto maior o nome, quanto mais renomado aquele jogador é, cara, se ele não fizer um jogo no nível do que ele pode entregar, esquece. Vai ser crítica em cima de crítica. Basta ver o Neymar lesionado sendo criticado, às vezes, pela seleção brasileira, ele não estando nem entre os convocados. Seleção brasileira não é pouca coisa, não. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que vocês acharam dessa atitude do Rodrigo, dele se recusar a sair do campo e também da performance dele no jogo contra o Chile? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam aqui no canal. Valeu e até o próximo vídeo.